Quando nós olhamos para a tabela periódica, nós vemos períodos, que são as linhas da tabela, famílias, que são as colunas da tabela, e devemos também ter um olhar clínico e ver blocos, tal qual está aqui. Os blocos dividem a tabela periódica em elementos que terminam com o mesmo tipo de subnível na sua distribuição eletrônica. É isso que determina o bloco de um elemento na tabela. Sabendo o bloco, eu sei a família, porque veja, quem é do bloco S ou P é de família do tipo A, quem é do bloco D é de família do tipo B, quem é do bloco F é da família, especificamente da família 3B. Elementos de famílias A são chamados elementos representativos, elementos do bloco D são elementos de transição externa e elementos do bloco F são elementos de transição interna. Vamos falar nesta aula sobre elementos do bloco D. Lembre-se, há uma relação entre distribuição eletrônica e tabela periódica. O nível de valência indica para você a linha em que o elemento se encontra na tabela. O número de elétrons de valência, ele te diz o número da família, mas essa regra só vale para famílias do tipo A, para elementos do bloco S ou P. Quando você está lidando com elementos do bloco D, você não pode utilizar a regra que diz que o número de elétrons de valência seja o número da família. Isso só vale para famílias do tipo A. Então, vamos lá, lembrando que o último subnível da distribuição eletrônica, segundo Linus Pauling, ele é, para você, o subnível mais energético, e é ele que te indicará o bloco em que o elemento se encontra na tabela periódica. Então, vamos dar um exemplo nesses elementos que fogem da regra normal. Sim, pois até aqui, quando você pegava, por exemplo, um átomo de cálcio, você ia lá na distribuição dele, poxa, o nível de valência é o 4, lá ele tem 2 elétrons, ele é da família 2A. Quando você pegava o iodo, poxa, o nível de valência, o maior nível por onde ele passa é o nível 5. Olhando todo o nível 5, eu vejo 7 elétrons na última camada, ele é da família 7A. Então essa regrinha é uma regrinha muito boa, muito prática. Ela vale para elementos representativos, elementos de família do tipo A. Mas quando eu chego nos elementos de transição, acompanhe comigo a regra que você vai usar. Os elementos de transição geralmente terminam em um subnível S e depois um subnível D. Você deve olhar o maior subnível S e o maior subnível D e somar a quantidade de elétrons total. 2 mais 3, 5. Ele é da família 5B. Repare que as outras regras continuam. O nível de valência, que é o maior nível que o elemento atinge, nesse caso o nível 4, diz para você que ele é do quarto período. O subnível mais energético, que é o último subnível da distribuição, que nesse caso é um subnível do tipo D, indica o bloco, esse cara é do bloco D. E é justamente por isso que eu tenho a certeza que ele é de família B, porque quem é de bloco D ou F é elemento de transição, é família B, e aí eu fico esperto, eu preciso usar uma outra regrinha para saber o número da família quando o elemento é de família B. Repito para você, se você está lidando com um elemento de transição, some o número de elétrons do maior subnível S com o número de elétrons do maior subnível D. Essa soma te dirá o número da família. Veja o átomo de ferro, 26 de número atômico, o que me diz que ele tem 26 prótons e, portanto, 26 elétrons. Eu sempre gosto de frisar que, se eu disse que é um átomo, é porque é neutro. Senão eu diria que é um íon. Íon são átomos que estão carregados eletricamente. Para fazer a distribuição eletrônica de um íon, eu devo pensar o seu átomo neutro teria um número de elétrons igual ao seu número atômico. Nesse caso aqui do S2- seria 16.
Se ele tem duas cargas negativas, na química ter carga negativa quer dizer que ganhou elétrons. Ele ganhou 2 elétrons, então seu número de elétrons é 18. E aí eu sigo a distribuição. Lembrando que para os íons não há relação com a tabela periódica a sua distribuição, pois nós devemos, na hora de ver a relação de um elemento com a tabela periódica, devemos olhar para ele no estado neutro. Aqui é apenas para dizer para você como se faz a distribuição eletrônica se fosse um íon. Vamos voltar para o nosso elemento ferro. O ferro tem número atômico 26. Ele tem 26 elétrons na sua eletrosfera. Quando fazemos a distribuição eletrônica dele, chegamos nesta distribuição que você vê aqui. Repare que ele termina no subnível 3D. Portanto, ele é considerado um elemento de bloco D. Repare, ele é do bloco D. Quem está no bloco D da tabela é elemento de transição. É elemento de família do tipo B. Ah, então o número da família dele será 2B, porque ele tem 2 elétrons na última camada? Não. Essa regra, onde o número da família é o número de elétrons da última camada, essa regra só vale para elementos representativos. Nesse caso, nós temos um elemento de transição. Devo usar, então, outra regra. A regra que eu devo usar é: eu somo o número de elétrons do maior subnível S com o número de elétrons do maior subnível D. 2 mais 6 dá 8. Então, esse cara é da família 8B. Veja, o nível de valência não tem a ver... Espera aí, gente. Deixa eu repetir aqui, espera aí. Retomando, 3, 2, 1. O nível de valência é o maior nível atingido na distribuição. Nem sempre a distribuição termina no nível de valência. Fique atento com isso. O maior nível atingido nesse caso é o nível 4. E lá você tem 2 elétrons. O número de elétrons da camada de valência é 2. Continua sendo 2. O número de elétrons de valência continua sendo 2. A única coisa é que não vale a regra onde o número de elétrons de valência diz o número da família quando eu estou num elemento de transição. Mas o número de elétrons de valência continua sendo 2. E qual a importância disso? Quando um átomo vai fazer ligação química, o que vale é o seu número de elétrons de valência. Portanto, nível de valência do ferro é o nível 4 e ele pertence ao 4º período da tabela periódica. Ele é um elemento de transição que está no bloco D da tabela periódica e seu número de família, seguindo uma regra especial para localizar número de família, o número de sua família é 8B. Vamos repetir então. Como descobrir o número da família para ele, para um caso como o dele? Você soma o número de elétrons do maior subnível S com o número de elétrons do maior subnível D.